Então, aqui não sai nada, né? Pode mandar bola, Cláudio, já começou já. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Plano Maior para mais uma live e um trabalho presencial da nossa casa. Hoje, 3 de julho de 2024, 8 horas 5 minutos. Eu e Mário Corona aqui vamos fazer as apresentações das preces e vibrações eu faço e o Mário vai fazer a palestra de hoje, tá bom? Então vamos iniciar mentalizando o nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que derrame sobre esta casa e sobre cada um de nós as suas bênçãos de amor, de paz, de carinho para cada um de nós. Que cada um de nós possa, neste momento, se concentrar no que estamos fazendo, se concentrar na nossa recepção, deixando nossos problemas, as nossas preocupações do lado de fora da casa. É muito importante a gente estar ligado no trabalho, ligado naquilo que nós viemos fazer, que é receber a cromoterapia. Isso facilita o plano espiritual, trabalhar conosco, nos entregar a energia para que a gente as receba. E assim nós vamos pedindo às correntes, Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra e Corrente Azul, que nos ajudem nesta empreitada, curando a todos aqueles que aqui vieram na noite de hoje, de acordo com o seu merecimento, e que cada um de nós esteja pronto, esteja preparado para mentalizar as suas necessidades, quer sejam elas físicas, espirituais, emocionais, para que nós possamos receber o melhor que foi preparado para cada um de nós desde as primeiras horas da manhã. Então, meus amigos, que Jesus esteja com todos vocês e que possamos estar todos juntos, unidos, nesse trabalho de cromoterapia de hoje. Que Deus Pai nos abençoe, nos ilumine agora e sempre. Mário Corona fica com vocês e eu volto depois. Obrigado. É a aula hoje. Hoje é a aula. Me chamou para passar. Fica de molho. Que sai uma vez, você está falando. Nos abençoe. O microfone, você fala muito alto, você tem que baixar um pouquinho. Que Jesus nos ilumine, nos inspire e que possamos estar sempre junto a Ele, em paz. E é sobre Ele que nós vamos falar, e nós, homens. Homens, quando eu me refiro a homens, não são homens do sexo masculino, mas sim a humanidade. O tema hoje é o homem e Jesus. Emmanuel faz uma reflexão com este título sobre um versículo da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. E esse versículo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijar quer dizer alegrar. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu vou iniciar essa nossa reflexão de hoje com duas passagens interessantes do Evangelho que eu entendo que tem uma certa ligação com esse nosso tema de hoje. Uma delas é após a crucificação de Jesus, dois dos seus discípulos, quando eu digo discípulos, eu não estou dizendo os apóstolos, eu digo discípulos, os seguidores dele. Dois deles caminhavam de Jerusalém para Emaús. Jerusalém em hebraico significa cidade da paz. Então, reparem que essas passagens evangélicas, elas foram fatos, mas elas têm um simbolismo. Então, esses dois discípulos se afastaram da paz com a crucificação de Jesus. E, de repente, no meio do caminho aparece um peregrino que chega próximo a eles e diz: mas por que vocês estão tão cabisbaixos, tristes, andando dessa forma, desesperançosos e desesperançados? E aí eles dizem, um deles responde para o peregrino: mas você não soube o que aconteceu com o mestre, aquele que é o Messias prometido? Foi crucificado, morto,
Eu disse, sim, eu soube, mas ainda pergunto, por que andais tão tristes e cabisbaixos? E foi conversando com eles ao longo do caminho, foi conversando a respeito da lei de Moisés, profundo conhecedor da lei, e os discípulos ficaram espantados com todo aquele conhecimento e ficaram se embebedando daquele conhecimento. Aí quando chegaram numa hospedaria, o peregrino os deixou em segurança, se despediu, eles queriam que o peregrino ficasse, se despediu, mas aí eles perceberam quem era aquele peregrino. Era o Mestre, ressuscitado. Uma segunda passagem diz respeito o cego pedinte de Jericó. Antes de falar sobre ele, apenas para completar a questão da simbologia dessa passagem de Jerusalém a Emaús, quando eles percebem quem era o peregrino, esses discípulos retornam a Jerusalém. Vejam de novo o simbolismo. Retorna a esperança. Jesus estava com eles. Ele foi crucificado, mas não morto. Jesus estava com eles. O pedinte de Jericó, o cego de Jericó, chamado Bartimeu, filho de Timeu, ele pedia esmolas, pedia auxílios e pedia alto. E, de repente, ele tinha uma audição aguçada e ele percebeu passos de caminhada e logo pressentiu que ali poderia estar o mestre caminhando. Então ele começou a chamar, filho de Davi, filho de Davi. E os discípulos que acompanhavam Jesus e outros ali falaram, bom, mas fala mais baixo, calma, você está agitando a população. E ele gritava mais alto ainda. Até que Jesus parou e pediu, tragam-no a mim. Quer dizer, Jesus não foi até ele. Jesus pediu que trouxesse Bartimeu a ele. E ao chegar Bartimeu próximo a Jesus, Jesus perguntou, olha, o que queres que te faça? Ele pediu, que eu veja. Pois então levanta e estás curado. E diz o texto evangélico que Bartimeu saiu cantando e louvando a Deus. Um detalhe, Bartimeu, quando percebe a passagem dos discípulos antes de falar com Jesus, ele está à margem do caminho. De novo a simbologia evangélica. Quando ele conversa com Jesus e Jesus o cura, ele segue Jesus no caminho, ou seja, saiu da margem. De novo, alguém está seguindo Jesus. Mas, Mário, o que tem a ver essas duas passagens com o texto de hoje, o homem de Jesus? Mas na frente eu vou ler a mensagem de Emmanuel, e nós vamos ver que Emmanuel faz uma reflexão sobre isso, exatamente com a nossa perspectiva com relação a Jesus. Ou seja, qual a conquista que nós vamos ter dentro de nós mesmos, nos aproximando dele, nos aproximando de Jesus. Jesus, próximo a nós, como ele mesmo disse, não nos abandonaria jamais. Ele, próximo a nós, nos traz amparo, nos traz vida. Como ele mesmo afirmou, eu vim para trazer vida e vida em abundância. E Paulo, nesse versículo, ele coloca exatamente essa questão: regozijai-vos no Senhor. Ou seja, alegrai-vos na presença dele. Traga ele a sua presença e alegre-se, porque ele alegra a nossa vida. E nessa epístola, eu gosto sempre de contar um pouquinho de Paulo, porque eu sou fã de carteirinha dele, sempre digo isso. Essa carta aos Filipenses, segundo os historiadores, foi a carta de despedida de Paulo. Aliás, eu falei isso numa live, acho que foi a última live que eu fiz, a questão de 3 semanas atrás, sobre pensamentos. E eu falei a respeito disso, que os historiadores dizem que essa carta aos Filipenses foi a carta de despedida de Paulo. Ele estava preso em Roma e escreveu essa carta. E ele escreveu essa carta dando ênfase exatamente à doutrina do Cristo, por tudo que ele passou quando ele se transformou e passou a fazer a divulgação do Evangelho de Jesus. Então, ele
dava ênfase e a importância que era seguir a doutrina do Cristo, principalmente para aqueles que ele chamava de judaizantes, que eram os judeus que se diziam cristãos, mas ainda valorizavam o livro da lei, né, a lei mosaica, especialmente a circuncisão. O próprio Paulo teve discussões com o Tiago, um apóstolo, com relação à circuncisão. Paulo, apesar de ser judeu, ele, a partir do momento que se transformou de Saulo em Paulo, circuncisão para ele já não era uma coisa importante, né? E alguns dos apóstolos ainda levavam a rigor a lei mosaica. Então, Paulo, ele, nesta epístola, ele dá ênfase muito grande à doutrina de Jesus. Emmanuel, como eu falei, ele procura, nessa reflexão sobre esse versículo, mostrar um pouco da perspectiva do homem em busca de Jesus. O homem está com Jesus. Lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, tem lá aquela perguntinha, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem ou à humanidade para servir de guia e modelo? Ou seja, nós temos duas perguntas aí numa só. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para ser guia? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para ser modelo? E a resposta dos Espíritos é: vede ou veja Jesus. Portanto, Jesus é guia e modelo. Guia é aquele que nós seguimos. Modelo é aquele que nós copiamos. Quem de nós segue Jesus, de certa forma sim, mas nós esquecemos dele, né? Muitas vezes. Mas qual de nós copia Jesus? Nós estamos tão longe disso, né? Não é verdade? Então, Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo, e como eu disse, ele é o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas. Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância a vocês. Ele diz: eu sou a ressurreição, quem crê em mim viverá. E é importante que a gente tenha consciência dessa proposta do Evangelho de Jesus. Como Paulo abraçou essa proposta, como Paulo abraçou, como ele escreveu em uma carta aos Gálatas, né? Já não era mais ele que vivia, mas era o Cristo que vivia nele. Quantas vezes Paulo, em situações difíceis e extremas, ele lançou orações ao Cristo e saiu cantando louvores a Deus. Ele preso em Roma, ele sendo chicoteado, ele sendo praticamente sacrificado, ele mesmo assim louvava a Deus. Então, quando ele diz: regozijai-vos no Senhor, ou sempre no Senhor, eu vos digo, regozijai-vos sempre. Esse regozijai-vos sempre também ele se refere quando nós estamos passando pelas dificuldades que todos nós passamos, pelos desafios. Eu não costumo chamar de dificuldade, eu costumo chamar de desafio. Acho mais bonitinho, menos agressivo, né? E quantas vezes ele passou por essas situações extremas e mesmo assim